Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos para vocês nessa segunda-feira. Que Deus possa nos abençoar, trazer o refrigério. Uma vez mais, eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Vou ter como base dessa mensagem, dessa breve mensagem, o texto que está lá em Gênesis, capítulo 8, no versículo de número 9, nos diz assim a palavra de Deus. Versículo 8, na verdade. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira, um ramo de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez, não voltou mais para a arca. Nós conhecemos bem essa história, não é uma história desconhecida, a história do dilúvio. O Senhor ele envia um juízo sobre a terra e o mundo ele é dizimado, a humanidade é dizimada, o mundo é destruído com águas. Não só águas que caíram do céu, mas águas que saíram dos mananciais, né, da terra, debaixo do solo. E houve uma grande inundação, e a palavra fala que as comportas, né, dos céus, elas caíram, abriram sobre a terra, e houve um grande juízo ali. Só que uma família foi salva, uma família foi agraciada por Deus, a família de Noé. Noé com seus filhos, Noé com as suas noras, sua esposa, e ele conseguiu ali salvar a sua família. Ele foi avisado, a gente sabe, preparou a arca. Toda essa história é bem conhecida. Agora, após o tempo em que choveu, né, passados 40 dias, Noé abriu a janela que ele fez no topo da arca, na parte de cima superior, e ele queria saber se as águas já tinham baixado, né, se tinha diminuído sobre a superfície da terra. Então o que ele faz? Ele solta uma pomba, e a palavra fala que a pomba ela não encontrou lugar para pousar, e porque as águas ainda não tinham, né, descido, ainda cobriam toda a terra, e como ela não encontrou lugar para pousar, ela voltou para a arca. Noé pegou essa pomba, e a palavra nos diz aqui no texto lido que depois de 7 dias ele soltou novamente a pomba, e ao entardecer a pomba voltou e ela trouxe no bico dela um ramo de oliveira. E ele esperou mais um pouco, né, ele ficou sabendo que havia ali, né, uma diminuição das águas, e aí esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba, e a pomba nunca mais voltou para a arca, porque certamente ela encontrou lugar para ficar. Esse texto ele é um texto muito bonito, é um texto poético, profético, um texto espiritual que fala conosco, porque a terra ela estava cheia de água. Enquanto havia água na terra, havia ali aquela inundação, a pomba não encontrou lugar para pôr os seus pés. Vamos colocar aqui a terra como sendo o nosso coração, que às vezes também fica cheio de sentimentos ruins, cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de dor, de decepção. E enquanto o nosso coração assim está cheio, a pomba, que tipifica o Espírito Santo, ela não encontra lugar para pousar, ela não encontra morada, ela não encontra lugar para pôr os seus pés, para habitar em nós. Deus não comunga com a inimizade, com a opressão, não, de forma alguma. Então quando Noé ele solta a pomba a primeira vez, ela não encontra lugar, e aí fala daqueles momentos que nós passamos, onde o nosso coração está cheio mesmo de amargura, cheio de decepção, cheio de tristeza. Depois de 7 dias, e 7 é uma assinatura divina, 7 fala de um tempo perfeito de Deus, a forma perfeita de Deus fazer as coisas, e Deus sabe a hora certa de habitar, de entrar no nosso coração. O inimigo, ele entra por brechas no coração do homem. Deus não. Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Espírito Santo ele espera a melhor oportunidade, ele espera um convite. Lembra ali os 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles viram para Jesus e falam: fica conosco, porque já se faz tarde. É um convite, fica conosco. Quando o Senhor é convidado, quando há um espaço, há uma habitação propícia, ele entra. Então depois de 7 dias Noé solta novamente a pomba,
e ela volta com um ramo de oliveira. Já havia uma estiagem, haviam descido, né, as águas sobre a terra. Já fala de um segundo momento onde as coisas já começam a sair de dentro do nosso coração. A opressão ela começa a sair, a dificuldade, a tristeza, e aí o Espírito Santo já começa a encontrar lugar. E o ramo de oliveira no bico da pomba fala de pequenas mudanças, pequenas novidades. E às vezes nós queremos ver tanto as grandes mudanças e novidades que desvalorizamos as pequenas. E elas são prelúdios, são ali um registro de que algo já está acontecendo. Um sinal. Deus ele já está operando, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Já existe um ramo de oliveira, uma novidade, uma coisa que ainda é muito pequena, já é um agir do Espírito Santo. A pomba já tem trazido uma novidade no seu bico. Ela já tem encontrado morada no seu coração, talvez no coração de alguém que você tem orado, para mudar cenários e situações. Naquele segundo momento já havia uma possibilidade, já havia uma mudança. A terra já não estava tão coberta pelas águas, e aí Noé espera mais 7 dias, novamente, 7, os propósitos, os desígnios, o tempo perfeito de Deus. E aí ele solta pela terceira vez a pomba, e ela não volta mais para a arca, porque ela encontrou morada. Ela não volta mais, porque ela encontrou um lugar para habitar. Existe um tempo profético de Deus para a sua vida, um tempo onde o Espírito Santo encontrará veredas na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Deus ele não quer que você continue com o coração cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de tristeza. Não, isso tudo vai sair. Essas águas sumirão da terra e haverá um recomeço, haverá uma reconstrução, haverá uma bênção de restauração na sua vida. Há um sondar, uma sondagem da pomba, a pomba aqui tipificando o Espírito Santo, que sonda o coração do homem, que vê se há espaço, que vê se há lugar, que vê se há mudança, que vê se há liberdade para ele operar. E há muitos corações nessa noite, de segunda-feira, o Senhor já tem visitado, o Senhor já tem moldado, o Senhor já tem transformado, o Senhor já tem operado. Eu quero te dizer que Deus manda te dizer isso. Existe um ramo de oliveira, existe uma novidade pequena que talvez você já tenha percebido, mas não tenha valorizado. Existe uma grande mudança que está vindo, está a caminho, e esse pequeno sinal, ele traz para você essa confirmação. Essa palavra é para ti também uma confirmação de que Deus ele vai fazer um recomeço na sua vida. Grandes coisas serão feitas. Noé não ficou na arca a vida dele inteira. A arca foi necessária para aquele momento. A arca foi necessária para que ele dependesse, aprendesse a depender do Senhor. A arca não tinha leme que direcionava ela. A arca não tinha timão, que era uma espécie de volante dos navios. Não. A arca não tinha vela, onde o vento direcionaria a vela segundo ali as coordenadas que fossem colocadas na vela, a direção. Não tinha nada disso. A arca era, embora fosse uma estrutura robusta, embora fosse um meio de transporte ali, um navio robusto, era totalmente dependente. Que coisa interessante, né? Não é assim a nossa vida na presença de Deus? Uma experiência firme com o Senhor, mas um nível elevadíssimo de dependência. Ele sabe para onde Ele nos conduz, como Ele sabia qual era o plano dele para a vida de Noé e para a sua família. Você não precisa de vela, você não precisa de timão, não precisa de leme. Você precisa apenas da vontade do Espírito Santo te conduzindo em todas as áreas da sua vida. É disso que nós precisamos. A arca é temporária. Noé saiu da arca. E a palavra fala que quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi um altar. E ele ali cultuou ao Senhor. Porque ele entendeu que de tudo aquilo, de todas as coisas que ele preservou dentro da arca, a sua família, os animais, o mais importante, ele tinha preservado dentro do seu coração, que era a sua experiência com Deus. Minha irmã, meu irmão, você está na arca. Essa arca não é para destruição, não. Você está vendo até a destruição da janela da arca, lá fora.
está vendo a ruína, mas nada disso vai te abalar. Essa arca é para um grande recomeço de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe nessa noite de segunda-feira. A paz do Senhor Jesus.